ontem, eu também fiquei, o João ficou e até mesmo o técnico Zé Ricardo, viu, gente? O assunto agora é a Libertadores. E o Vasco não deu chances para o azar e visitou a Universidade Concepción e atropelou o seu adversário na casa do adversário. Em uma noite pra lá de inspirada do garoto Evander, o Cruz Maltino deixou muito bem encaminhada a sua classificação para a terceira fase da Libertadores. Então, direto do Chile, quem conta essa história a partir de agora pra gente é o nosso repórter, o Ricardo Lai. Essa é apenas a primeira selfie. Vai contando aí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O número da camisa do nome do jogo, Evander. Agora o pessoal tá pedindo saber o que é camisa. Essa camisa vai ser difícil, é a primeira, né? Da Libertadores, acho que vou guardar, vou fazer um quadro. Essa camisa fica guardada num quadro. Enquadrado ficou a Universidade de Concepción, logo no início do jogo, com o passe de calcanhar do Paulinho e a finalização do Evander. 1-0 Vasco. A idade somada dos dois jovens vascaínos não chega aos 40 anos. O tempo de vida do goleiro chileno, que acabou tendo um erro infantil. E olha ali quem aproveitou, Evander. De novo, 2-0 Vasco. Olha, eu vim acompanhando a jogada na hora que a bola espirrou e o André Rios foi brigar com o goleiro, né? Então eu já vim ligado achando que a bola ia sobrar e ela sobrou, né? Quando eu dominei, que vi o goleiro fora do gol, a única coisa que tinha pra fazer era chutar. Então fui feliz, ele ainda ia botar a mão e tirou o braço, né? Senão ia ser expulso e graças a Deus a bola foi pro gol. Com 2-0 no placar, o Vasco recuou e a Universidade de Concepción avançou. Teve chances, é verdade, mas não conseguiu marcar. Eu acredito que o resultado veio hoje porque contamos um pouquinho com a sorte, mas também nos preparamos para fazer um grande jogo aqui. No segundo tempo, Evander foi substituído, mas continuou jogando do jeito dele, do banco de reservas, torcendo e comemorando. O terceiro gol foi do Pikachu, depois de mais uma falha do goleiro quarentão. Quando o Rildo marcou o quarto e fechou o placar, o responsável por ter aberto estava lá, festejando. Evander das selfies, da mensagem pelo celular enviada para o pai dele. Valeu, pai. Vai dar tudo certo. Hoje começa a nova fase pra gente. Amo vocês. A mensagem foi antes do jogo. E depois? Depois a equipe do Fox Sports fez uma surpresa para o Evander. E aí, velhão? Valeu, pai. Agora pega o celular aqui, mostra ali, ó, porque o pessoal quer conhecer o seu pai, ó. Mostra ali, ó. Mostra ali pra câmera aí, ó. Aí. Apresenta o seu pai aí. E aí, Peru? É parecido, não é? É, pô, igualzinho, olha lá. Só o cabelo, hein, ô, seu Evandro? Só o cabelo que... Imagina você assim, com essa idade, com esse cabelo aqui, será que tem como? Não tem como não, ele passa ali. Não faço nada, é natural. Uma grande vitória, uma grande surpresa, né, pra você. Não sabia, né, que seu pai... não tinha falado com ele ainda? Não, depois do jogo não, agora que eu tô falando aí a primeira vez. Parabéns, Evander. Obrigado a todos. Muito legal. O Evander seria entregue pelo pai dele, né? Tem um alisamento ali de leve. Então o Evander aí na nossa tela, 19 anos, meio campo, ó. Em 2017, 12 jogos, 1 gol. 2018, 4 jogos, 3 gols. Agora o Facincani, nada mal, uma estreia de Libertadores, garoto com 19 anos, fazendo 2 gols, liderando a equipe em campo. O Vasco perdeu o Nenê, mas o Evander começa a se achar nesse time aí, hein? A vida segue, né? O Vasco não pode viver de passado. O Nenê, e o Matheus Vital era legal. Mas o garoto Douglas, poxa, foi embora tão cedo. Não, vida segue. O Vasco é muito maior que qualquer outro jogador em sua história. Tem uma base sempre muito tarimbada de atletas que têm renome, atletas que, obviamente, dentro de campo sempre se mostraram capazes, né, de resolver a situação. E, evidentemente, o Evander entra nessa linha
de mais um jovem dentro do Vasco da Gama que começa a despontar aí com muito talento. Deu para perceber um time muito mais leve, com toda aquela pressão que havia no ano passado, briga política, parece que o Vasco não conseguia andar, agora alguns outros jogadores também deixando a equipe, o ambiente fica um pouco mais tranquilo também, tira aquele peso, aquela responsabilidade, aquela idolatria, só um jogador resolve, os outros são coadjuvantes. Eu acho que esse nível de igualdade, né, de responsabilidade que existe entre os jogadores do Vasco pode fazer com que o ano da equipe seja diferente do que muita gente planejava, ou seja, um Vasco que investiu pouco, mas que assim como foi no ano passado com o exemplo do Corinthians, ninguém dava nada, e o time pode devagarzinho chegando, o próprio Botafogo também. O Vasco já mostrou ano passado que tem uma base que é preciso olhar com carinho. O Paulinho, ano passado, foi o jovem que se destacou. E o Evander, ele pede passagem, entrando para a história, diria que de uma forma um tanto quanto ousada, porque ele se tornou o jogador mais jovem do Vasco a balançar as redes em uma estreia da Libertadores. O João destacou ali que o Evander tem 19 anos. Ele superou o Roberto Dinamite. Está aqui na nossa tela os jogadores mais jovens do Vasco a marcar pelo clube numa estreia de Libertadores. O Evander agora é o primeiro com 19 anos, 7 meses e 22 dias. Esse recorde era do Roberto Dinamite apenas. Do Dinamite que com 20 anos, 10 meses e 10 dias, ele balançou as redes também 2 vezes numa derrota para o Cruzeiro lá atrás, em 1975, quando o Cruzeiro venceu do Vasco por 3-2, mas esse recorde era do Dinamite. Aí tá aí o Dedé Panteirinha, Bismarck e o Pedrinho também, mas todo mundo muito novo, todo mundo ali na casa dos 20 anos, diferença de apenas alguns meses. Ou dias. Ou dias, né? Mas tá aí Evander fazendo ainda mais história com a camisa do Vasco. Começou muito bem o Evander nessa Libertadores. Vamos dar uma analisada, esmiuçar melhor esse gol aí, Felipe Facincani? Vamos. Olha lá, ó. Toda a jogada bem trabalhada. Isso é dedo do Zé Ricardo, né? Essa não é uma triangulação, mas vamos colocar assim um quadrilátero, né, de toques, porque foram 4 rapidamente dados entre os jogadores do Vasco, até a entrada do Evander. Agora, olha só como a ausência de um lateral, como um erro de marcação, como um time que não é sincronizado no seu setor defensivo, causa, né, possibilidade de uma infiltração adversária e um gol como foi esse. Se o lateral do time do Concepción tivesse prestado atenção em toda a movimentação que ele faz ali, ó, desde a ultrapassagem dele pelo miolo, quando ele recebe a tabela, provavelmente o gol não sairia, né? É aquela história, como um volante mal posicionado ali à frente também, porque ele não dá o combate em cima do Evander quando está chegando. O volante tem que ser o cara, o referencial de observação de um meia, de toda a movimentação, porque ele é o cara que tem que, né, fazer toda a medida desse jogador quando ele está se deslocando dentro de campo. Então não houve esse tipo de trabalho bem orientado. O próprio lateral da equipe do Concepción, ali numa linha muito à frente da região da grande área, fora de sincronia, também dá todo o espaço. Enfim, isso é um trabalho de treinador, que não houve, que a gente viu que dentro de campo, esses espaçamentos, obviamente, fazem diferença. A gente não tira o mérito nenhum do Vasco e desse gol do Vasco, mas, ó, Concepción, a sua zaga é uma mãe. É uma mãe. Eles estavam correndo atrás da bola, não estavam na frente. Claro, uma decepção. Uma decepção. É uma decepção. Essa foi ótima. Uma decepção. No segundo passe, Lívia, ó, são pelo menos 3 jogadores para marcar um. Pois é, e chegando muito atrás, né? Não tem ninguém ali na frente para poder pressionar. Ou chega junto, ó. Mas mérito total pro Vasco. E o Munhoz Facincani, que goleiro é esse? Olha o presente, a pataquada, a gente já pode colocar como a pataquada número 1 dessa segunda fase da Libertadores, porque ele saiu mal, foi lá no meio da rua para chutar a bola em cima do adversário e aí não tomou gol, filho. O braço ficou curto ali, ele que já não é dos maiores, o braço ficou curto. Mas não pode pôr a mão na bola, né, que seria expulso, que então presente, vamos ver o que vai dar. Então, e falhou no outro gol também, que ele solta a bola, né, no pé do Pikachu. Pois a bola fácil. Não, o Vasco fez muito bem o dever dele, 4-0 fora de casa, está na próxima fase, então agora resta saber até que ponto, né, que esse time do Vasco vai começar a dar liga para os embates mais complicados na situação. Pegou um adversário tranquilo, não achava que o Vasco golearia fora. Sim. Eu achava que o Vasco avançaria sobre o Concepción, venceria fora, mas aquele 2-0, 2-1, aquele resultado tradicional para vir aqui e matar em São Januário.
já alavancou uma bela vitória no primeiro jogo. Então, que não cai esse nível, né? Que o Vasco continue jogando. Fez o papel dele, tá na sua 9ª participação da Libertadores, o Concepción tá na sua 2ª, um time muito novo, surgiu em 94, Sim. Não tem como querer brigar, ficar na mesma prateleira do que o Vasco da Gama, que é gigante. Que bom que voltou à Libertadores e voltou bem. Agora, você citou a vantagem, o Zé Ricardo tá na cautela, pezinho no chão, apesar dessa excelente vantagem. Espaço agora aqui na nossa zona mista do Bom Dia Fox. Vamos ouvir o técnico do Vasco, Zé Ricardo. Eu já vi muita coisa acontecer em futebol. É lógico que é uma diferença considerável. Vamos jogar em casa com o apoio da nossa torcida e teremos muita força em São Januário. Mas hoje, como conseguimos fazer um gol logo no início e depois também tivemos a felicidade no terceiro gol deles, uma infelicidade do seu goleiro. A gente sabe que tudo pode acontecer no futebol, então a concentração vai ter que ser maior até do que tivemos hoje aqui, porque o resultado é um resultado significativo, mas não diria que está garantido. Não acredito que na hora certa dá tudo certo para a gente. Eu acho que uma temporada está apenas iniciando, é o 5º jogo do Vasco, e se eu não me engano o 5º jogo também da Universidade de Concepción. 4 amistosos. E com isso as dificuldades para as equipes são muito parecidas. O que a gente fez foi um planejamento para essa partida e agora a gente espera para a segunda partida também acertar, já que temos um jogo importante pelo Campeonato Carioca e a gente ainda tem algumas possibilidades para a gente poder definitivamente tentar passar para a próxima fase da Libertadores na quarta-feira que vem. Vamos lembrar também que foi a melhor estreia da história do Vasco em Libertadores, né? Essa foi a 10ª vez que o Vasco estreou. 2ª vez só que estreia com vitória. Mas foi a melhor disparado, 4-0 fora de casa, fora o baile. Foi a melhor estreia com 4-0. Esse placar já aconteceu uma outra vez, mas aí foi em casa contra o Deportivo Galícia.